Na física clássica, a gente procura entender, né, o comportamento dos materiais, qualquer que seja o material, um lápis aqui, por exemplo, né, quando a gente aplica um campo elétrico ao material. Como é que ele reage? Na física clássica, a gente classifica os materiais, né, em condutores e isolantes, né? Mas não existe uma linha tão bem definida, mas não importa, né? A gente classifica, então, os materiais em isolantes, né, ou dielétricos, é um outro nome, né? Outro nome. E materiais condutores, né? A diferença, basicamente, é a seguinte: quando você aplica um campo elétrico a um condutor, o condutor tem muitos elétrons livres, a gente diz isso mesmo, elétrons livres, tá? E quando aplica, eles têm facilidade para se movimentar, então você gera uma corrente elétrica, né? Então conduz, né, uma corrente elétrica, né? Os elétrons se movem, né, gerando uma corrente elétrica. Nos condutores, não, né? Agora, a gente vai ver aqui que existem bons condutores, maus condutores. Então, é isso que a gente vai estudar agora, né? Na realidade, é a questão de como um material responde a um campo elétrico aplicado ao material. É isso, né? Claro que o campo elétrico ele é gerado por diferenças de potencial, que é o que o Cláudio vai fazer aqui, né? Aplica uma diferença de potencial entre dois pontos, mas o que está ocorrendo ali é a criação de um campo elétrico, é isso que importa, né? Muito bem, então eu quero que preste atenção também na primeira parte da experiência dele, porque eu acho que aquela primeira parte já é fantástica. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, então o circuito é muito simples. Eu liguei esse fio na tomada e eu tenho aqui uma lâmpada que está em série com o circuito. Então, em série significa que ao encostar um terminal no outro, né, ele vai acusar a passagem de uma corrente elétrica. E a intensidade é bem forte, A intensidade é bem forte. Então, essa é uma lâmpada de LED, né? Uma lâmpada de LED, ele consome muito pouco, tem uma resistência alta, então qualquer passagem de uma corrente elétrica pequena, ele já é capaz de acender, né? Então vamos ver, por exemplo, um pouco de água, né? Água comum de torneira. Para uma lâmpada incandescente ela nem acenderia, né? Porque a lâmpada incandescente precisa de mais corrente. Então vamos colocar aqui nos terminais, aqui nas pontas, né? Nas bordas. E a gente vê que ele começa a piscar. Então, o campo elétrico aí se reduz por um fator 80, mais ou menos, que é a constante dielétrica, né? Da água, né? Então, é por isso que a lâmpada quase que não acende, né? Existem alguns íons, né, dissolvidos, alguns sais na água, né, dissolvidos. Agora eu posso melhorar a condutividade da água colocando, por exemplo, um pouco de sal, né, NaCl. Esse é o pulo do gato agora. Então o sal colocado aqui na água, a gente percebe que a lâmpada já não pisca mais. Se eu misturo um pouco. Olha só a lâmpada, como está melhorando. Praticamente ela... Veja, a água... Ela, na verdade, a água é um solvente universal, né? Então, ela separa, né, os átomos, na verdade, íons, né, de sódio, né, e íons de cloro. Então, é isso. Quando você tem íons, agora você tem uma corrente, né, Só que é exatamente, uma corrente iônica, não uma corrente de elétrons, né, como no metal, mas é uma corrente de íons. Né? Isso é fantástico, né? É porque a água reduz, porque aquela interação é essencialmente iônica, né? A do sal. Do sal. Né? E em se tratando de íons, como a constante dielétrica é muito grande, ela enfraquece o campo elétrico de atração entre os átomos, né? E aí, realmente, eles separam
né? O cloro do sódio. Ok. Bom, então agora vamos para os sólidos. Então vamos ver, para essa tensão aqui de 127 volts, um pedaço de plástico, por exemplo, né? Ele é um ótimo isolante, né? Mas se eu aumentar a tensão em altas tensões, isso pode ser que não seja mais um bom isolante, né? Então tem que tomar cuidado na questão do que é isolante e do que é um condutor, né? Então muitas vezes a criança ouve dizer que a madeira é um bom isolante. E muitas vezes isso não é verdade para altas tensões. Então a criança vai pegar uma pipa, né? Então, não acende porque não se forma aqui uma corrente elétrica, exatamente. Né? Não tem elétrons soltos, livres, né? Livres, né? Elétrons livres, né? Exatamente. Então, com isso, o material é claramente um isolante. Um isolante. Agora um pedaço de latão. Olha só. Então, você tem, então, uma corrente bem alta. Bom condutor. Aqui um pedaço de parafuso. E no final aqui eu tenho um lápis de grafite, e tem grafite, né? Então, a madeira do lápis, ele se comporta, nesse caso, como um isolante. Se comporta como isolante. Não passa corrente, não acende a lâmpada. Não acende a lâmpada, né? Agora, quando eu encosto aqui no grafite... Olha que interessante. E o grafite acaba sendo um condutor, no caso. Então, madeira, isolante. Certo? Lembrando que a madeira, ele é isolante nesse caso, mas pode ser um ótimo condutor. Por isso não se deve falar para a criança tentar pegar a pipa com um cabo de vassoura, por exemplo, naqueles fios de alta tensão. Porque a madeira, nesses casos, pode ser um condutor. Vai conduzir. Sim, a tensão for muito alta. Agora, o que diferencia, né? Cada material desse aí é uma constante física, né? A condutividade elétrica, né? É isso que faz a diferença entre cada material. Cada um deles tem uma constante de elétrica diferente.